Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa gameplay aqui no canal. E a gente hoje vai seguir a nossa história aqui do Ghost of Tsushima, né? Lembrando que no vídeo anterior a gente fugiu do ataque mongol, né? Assim que ele chegou ao Japão, a gente tentou resgatar o tio do Jin, Jim, porém o Kuntukan tava lá você e achou? deu tudo errado. E agora a gente vai recrutar o pessoal no caminho para poder fazer Você deu conta. Devia ter ouvido ele. um contra-ataque, Acabei né? me E distraindo. tentar liberar a ilha Eles viram de mongóis Tsushima. levando prisioneiros rio acima. Tinha um Então ferreiro lembrando, entre pessoal, eles. que não é Seu irmão? inscrito no canal, Parece que sim. se inscreve aí, Levaram ele deixa para um um like, campo perto da né? Baía de Ganin. Coloca um comentário aí se você está Conheço o gostando, lugar. né? Se você jogou esse jogo. Eu sei que esses vídeos aqui que eu tô fazendo vão ficar mais pro futuro do que agora, né? Porque o canal é pequeno ainda, quer dizer, micro canal, né? Mas eu tenho esperança de que a gente vai alcançar bons números aí, que a gente vai Encontrou trocar muita samurais para ideia, libertar seu que o tio? canal vai evoluir Ainda não. bastante, né? Então Continuo procurando. fica pro futuro aí Sei que você que logo tá achará assistindo em alguém. 2027, 2030, né? O Taka Bom, pode ajudar após o eu tô salvarmos. aqui em 2026, tá? E é um E ano muito acredito que difícil pro logo Brasil, vou vê-lo. Ele tem sorte de ter você. extremamente difícil, né? Graças Talvez ao ele discorde. governo do amor. Irmãos são pra E, isso. e assim, pessoal, eu Mas não e vou, você? não vou esconder, Tem irmãos ou irmãs? eu não vou fazer Lord Shimura cena é o não, único falar parente. que O que fará para libertar? eu não dou lado Respirar. político, que eu sou isentão nem nada, Assim tá ligado? saberei se há Eu sou de esperança direita, pra então nossa se você é ilha. de esquerda, Você se você não crê gosta dos mesmo meus vídeos, eu não Eu precisa vi ele assistir. vencer mesmo quando era impossível. Mas, eu, E na o que verdade, vai eu sou fazer após anticomunista, libertar tá? seu irmão? De esquerda. Na verdade, então- ainda não parei para pensar nisso. Deixa eu aqui. Se você não gosta desses assuntos, tudo bem, entendeu? Se você acha que eu sei isso aqui, não quer seguir, por mim, beleza, eu não me importo com isso. Aqui eu tento só jogar e bater um papo mesmo, então. E agora, se você quiser Está ficar aí, cavalgando quiser bem. discordar de mim, direito E seus seu, e ferimentos? tanto faz. Estão quase bons. Os curativos ajudaram. Queria começar essa gameplay aqui, né? Você não costuma falar Falando um sobre pouco o que sente. falando um pouco da Receio história que tenha razão. que ajudou na construção do Meu tio ensinou que personagem. um samurai domina suas emoções. Igual a um Exatamente. cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se ver. É, mas o cavalo não domina Não é as pra ser emoções. fácil. É o homem que domina as emoções dele, é diferente. O cavalo não tem essa capacidade de autodomínio. Tanto que se ele ouvir um barulho, que não é nada, ele corre, ele não tem a capacidade de entender o que está acontecendo. O cavaleiro tem, né? Por isso que é o nome cavaleiro, porque vai. Na idade, no período feudal, na Europa, se acreditava que o cavaleiro, isso na visão do Santos, né? Que o cavaleiro, ele domava o cavalo, então ele fazia parte do cavalo e o cavalo fazia parte dele. Então você não distinguia o cavalo do cavaleiro. Era a mesma pessoa, era uma coisa só. E o cavalo, ele não tinha essa mística toda no sentido de ele ter autocontrole, não. Era o Tem um local ali com uma cavaleiro vista pro que rio. cuidava dele. Teremos uma boa vista do campo mongol. Mas a simbologia do simbolismo, né, do cavalo é imensa, né? Ali está o campo. Será É um difícil? animal maravilhoso, Os cara. Eu mongóis quero ter voltaram cavalo ao um dia. lugar em Nunca dias. tive. Já andei Tem de que ter cavalo, uma mas abertura. Vamos ver. nunca tive. Acho que é um animal incrível. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, eu tô Precisamos lendo um alcançar o livro Taka, sem do colocar ele em perigo. Miyamoto Musashi, Vamos achar um conta jeito a história seguro. dele. Eu vou até puxar o nome aqui. E tá muito da hora. Já tô no meio do livro. Deixa eu pegar aqui. Só que ele é bem extenso, né? Eu tô lendo aqui, ó. O nome do autor é Eiji Yoshikawa. É um livro que conta a biografia do Miyamoto Musashi. E ele é um livro bem legal, porque conta toda a perspectiva, né? E você começa a entender a cultura da época. Inclusive, esse jogo aqui é muito baseado na história do Miyamoto Musashi. Então, o Jin, Podíamos escalar as ele é um pedras daquele arquétipo, lado. Se né? Então eles estiverem pegaram soltas, elas podem ceder. Alertar os guardas. todos os heróis, todos os samurais, todos os As filmes, a defesas atrás cultura são e formidáveis. tentaram evocar no Jin do Ghost of Tsushima. Então você O muro frontal ainda vê que está a em história construção. Pode ter uma assim, não é passagem. tão leal, né? Não é tão fiel, porque Podemos achar uma O- fenda no muro da frente e entrar lá. a invasão mongol foi um pouco diferente E do que acabar com tá os mongóis retratado ali aqui, mesmo. tá?
Mas Se ela algo correu der de errado, fato. Só que eles vão matar os misturaram a prisioneiros. história Já com vi outros fazerem isso. assuntos, com outras formas, Nós né? temos que ir em Assim silêncio. como aconteceu Vamos lá no atrás. The Kingdom O que Come. há de errado nisso? Só que no The Kingdom Come eles meio que invertem, né? Que eles exageram as coisas. Antes Então dos samurais, é meio diferente. Então o criminosos Jin, ele mandavam na tem ilha. muito dos samurais do Contamos Akira isso criando Kurosawa. ordem E também tem fazendo muito justiça às claras. desse Miyamoto Musashi, né? Desse herói. Vivemos sob um E o código de Miyamoto honra. Musashi, ele, né, como eu disse no vídeo E anterior, às ele foi um vezes, samurai que ele fugiu morremos por ele. da guerra. Assim Como que ele o meu perdeu, pai, né? Ele é o amigo que só dele. queria nos dar um E lar acontecem melhor. várias coisas na vida Eu deles, quero né? a mesma Só que coisa. o Musashi, Mas nós ele tem um temos senso que de honra revidar. que o amigo dele não tem. O amigo dele tenta fugir, ele tá prometido pra uma Prometi ao moça meu lá, tio né? nunca quebrar o código. E Então, o que ele faz? Ele vou encontra uma outra mulher e foge com salvar a ela. minha O família. Musashi tem essa oportunidade, só que ele não quer fazer E o isso. que sobrou da sua? E ele seguiu sozinho. E aí ele reencontra, né, um amigo dele, que era o monge Vamos da olhar cidade. melhor e ver O o que nos espera. Takuhan, É melhor né? esperar até Que era um escurecer. monge budista. Esse monge, ele era muito inteligente, era um cara muito sábio. E o Vamos andar. Musashi, ele aprende muito com ele. E aí, o Musashi, ele era um cara de temperamento muito irascível, ele era um cara muito desequilibrado, um cara que era das riquezas, né, a honra e glória, assim, no sentido de fama. Taka, Então ele queria muito isso ele daí. passou por tanta coisa. Só que, assim Mesmo que ele antes da encontra o invasão. Mas você Takuan, cuidou dele. na Era viagem preciso. dele, Ele odiava que eu eles... roubasse. Mas era isso. Ah, tá. Vou passar fome. Não tinha Cadê os escolha. caras? Também não escolhi ser um samurai, mas ir contra meus Ó, instintos. diálogo. Meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. É, Temos só que tem um problema. resistir. O que ele tá falando Do aqui, jeito que der. esse diálogo aqui, pessoal, ele não é real. Porque os samurais também jogavam sujo, entendeu? E isso tá bem relatado no livro do James Clavell, aquele que eu indiquei que eu queria. É um livro de ficção, porém muita coisa que tá lá é real. Então o samurai, ele podia simplesmente chegar no aldeão e ser mais ser menos, só pra testar a espada dele. Então tem uma parte que é assim, né, que Por aqui. o Anji-san, porque assim, Anjin significava navegador, piloto, né, piloto de avião. E o Anji-san, que é o personagem que chega até o Japão, ele tá conversando com o samurai fala, tem essa Se nos espada aqui, virem, né, que eu vou vão entregar pra matar os você. Aí ele prisioneiros. fala, não, mas eu não quero espada, eu não sei Então é usar melhor nos calarmos. esse tipo de espada, eu sou bom com arma de fogo. E ter Aí o samurai vai, chama um aldeão. O aldeão, opa, o que você quer? Aí ele manda o aldeão abaixar a cabeça, ele vai, arranca a cabeça do aldeão, a espada. Então, assim, existiam samurais bons, existiam samurais que eram verdadeiros assassinos, né? Então, não era assim essa visão romântica que a gente tem hoje, né? Até porque o código de política deles era muito diferente do que a gente imagina. Aqui a gente tem a visão de Hollywood, né? E lá não era assim naquela época. Nos filmes do Akira Kurosawa isso é bem retratado. Tem o Yojimbo também, que é muito bom. Ele que é um filmaço. Mas o melhor de todos que eu mais gosto é Os Sete Samurais. Cara, aquele filme assim é espetacular. O que você acha, Jim? Olha O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Bom, tá, aqui a gente vai ter que achar o... O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não. Mas estamos perto. Bom, tem sangue, então deve ter ido pra cá. Pera aí, então ele vem na pedra. Tem mais rastro aqui, né? Ué, mas sumiu, tinha... Ah, achei ele, ó. Follow the bear tracks with your uncle. Esteja Bora. pronto, Jim. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí, talvez. Ué, mas ele pede pra fazer isso aí, depois pede pra voltar da área. Ah, tá, acho que é pra cá, ó. Era só seguir a estradinha, pô. Já vai achar o urso. Pegamos ele. Cuidado, ele ainda pode estar vivo. Eu acho que não tá não, hein.
Essa flecha não pode ter matado ele. Vamos Olha, tio, examinar. tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. Deve ter algum outro animal aí. Ah, não, cara. Ô, louco. O assassino! O Yarikawa! Traidor! Yarikawa. Você ia apunhalar o Dito pelas costas! Lord Sakai! Ichido, o Se Ishido, controle. como também era conhecido, era o governante, né? Não somos Então, criminosos Ishido era um como esse homem. Somos samurais. título Ele que ele tentou ganhava. matar você! Ele deve responder por esse crime com a vida. Olho nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. Isso é E verdade. mate-o com honra. É, na verdade, os samurais, eles poderiam fazer isso com honra, senhor. Era um critério completamente aleatório. Para alguns, né? A maioria seguia um Quando código de honra, lutamos, então eram duelistas, né? Encaramos Então os inimigos. era diferente do que a gente vê hoje em dia. E quando os matamos, Principalmente em Hollywood, né? Que olhamos em seus olhos. acho que Hollywood, Com cara, coragem. E estragou respeito. muita coisa. Principalmente a história É isso que nos torna samurais. dos samurais, dos cavaleiros. Tem muita coisa que é real lá. Só covardes atacam pelas Eles sombras. colocaram para ter como pode dizer assim, um negócio para chamar mais pessoas para assistir, sabe? Então, uma coisa nada a ver. Não, à toa, acho que eu nunca vi um filme que preste, que fosse de O que samurai, houve? que fosse americano. Eu nunca vi. Eu acho que os únicos filmes bons assim que saíram dos Vamos Estados achar seu Unidos irmão. sobre alguma cultura, sobre algum herói assim, são Não os vamos filmes deixar que dos nos vejam. cowboys Use seus cintos. que eles fizeram ali entre a década de Bem 40, finos, 60, como 70. eram. Né? Por exemplo, um dos melhores deles, o Rainum, que é um filmão. Bom, Press, Select, Use, Focused, Sharing. Harry, né, que fala. Tá, agora eu consigo ver eles detalhadamente. Find taca. Find taca. Find. Bora lá. Vamos procurar o taca. Toma. Então eu posso ir fazer o servicinho sujo. Boa. Então aqui, isso foi. Essa parte que foi colocada do tio do Jim pedindo pra ele fazer as coisas com honra é só pra colocar um conflito moral na história. Então o Jim ele fica entre a história de ser um herói bonzinho ou um herói anti-herói, tá ligado? Então assim, existe essa nuance. Mas na realidade ela quase não existia. Porque guerra é guerra, cara, você não vai. Entendeu? Tem que acertar seu inimigo. Então, de alguma maneira, você tem que fazer. Se você for colocar esse negócio de respeito e honra, tudo bem, pra tudo ter um limite, né? Porque senão você faz aquelas guerras monstruosas, né? Que os comunistas fizeram, que os nazistas fizeram. E é claro que eles envolveram as populações inteiras, né? Eu tava lendo outro dia as cartas do Stalin. E ele simplesmente ordenava que milhões de pessoas fossem eliminadas de uma vez só. Tem uma parte no livro dele, umas cartas que ele envia pro partido, né? E que ele tá falando como isso deveria ser tratado, né? Que deveria ser feito. O cara era um estrategista espetacular. O Stalin era genial. Porém, ele era um monstro, né? Eu acho que um dos piores que já existiram. Yuna, eu... E Não é. Ótimo. ele não. Tá bravo aqui. E um dos objetivos do Stalin era liberar todos os que eram contra a revolução. Então no começo o povo acabou apoiando a revolução comunista, parte da população russa, porque o czar ele ficou louco e o Império Russo ele começou a massacrar o próprio povo, né, os próprios russos. Então isso teve uma comoção muito forte. E as pessoas não queriam Um prisioneiro. Taca. aceitar Não. Não é. mais o Império, né? Então elas se rebelaram. Porém, os comunistas, eles...
Boa. Já era. Então, porém, os comunistas, eles traíram o povo russo, né? Porque eles falaram que ia implantar uma ordem social em que tivesse igualdade, que os camponeses, né, teriam liberdade e que não ia ter mais império, né? Mas na verdade eles já, no mesmo dia que eles tomaram o poder, eles montaram o império ainda pior, né? Então, uma das ordens de Stalin foi isso daí. Então, você vê que não tinha limite para eles. E vocês podem pesquisar vários crimes de guerras que os comunistas Temos que fizeram, tanto no conversarmos quando Japão. for seguro. Inclusive, Venha. falando em Japão, eu quero falar sobre um assunto aqui. Eu ia deixar fazer isso quando estivesse jogando medalha de honra, algum jogo de guerra, mas eu queria falar isso, que eu acho uma coisa muito interessante, que Vamos eu até nunca lá. vi ninguém falar, Estaremos seguros lá. exceto o professor Olavo. E que é como o Japão entrou Você na está guerra, com os como Ronin de chapéus de fato palha? entrou na guerra. Está. Porque aqui a gente tem Cortei uma laços com eles quando começaram a ficar sem comida. noção de Lord que assim, Shimura foi capturado. Suas o espadas Japão seriam entrou na úteis para guerra resgatá-lo. porque Procura queria apoiar trabalho? a Mas Alemanha. outros chapéus de palha Mas não é isso, né? Nada disso, é tudo estavam mentira isso daí. na província de Tsutsu, perto Porque da assim, o costa Japão norte dos campos de Kishi. foi essencial para os Estados Unidos entrar na guerra. Os Estados Unidos não queriam entrar na Segunda Guerra. Por Na aqui. verdade, a ideia era não entrar desde o começo. Não se envolver Procuramos nos pelo meu problemas da irmão. Europa. Um ferreiro chamado Taka. E Mas vários No prisioneiros entanto, passaram aqui. alguém precisava que os Estados Unidos entrasse. Duas pessoas precisavam. O primeiro era o Você disse que Churchill e o levaram os segundo era... escravos. Pra onde? Eles falaram Stalin. da Baía de Azamo. Só que por motivos E diferentes. havia um ferreiro no Então, último o grupo, Churchill, ele queria um que jovem os Estados com Unidos entrassem para ajudar de a Yerikawa, Inglaterra. talvez. É bom estar Porque, certo. bom, não precisa falar, né, que a Alemanha quase conquistou a Europa. E o Stalin queria que os Estados Unidos entrassem na guerra por O um Taka único está motivo. vivo na Baía de Azamo. O Stalin em volta e da cidade. a KGB, o Partido Invadir sem Comunista planejar trará ainda mais risco a Russo, ele. né, soviético, Conheço alguém que pode eles nos criaram, né, eles pegaram Acho- alguns Depois que salvar reincidentes. Taka, salvaremos o Não meu tio. reincidentes, mas como eu posso falar assim, alguns rebeldes, vamos dizer assim, né? Da República de Weimar, na Alemanha, e levaram para a União Soviética. Por que que eles fizeram Mas isso? depois disso, Para treinar os caras, para armar os caras. Então, assim, o americano é muito ingênuo, Você sempre viu foi, o que né? os mongóis Então, o fizeram governo americano foi e Lord Shimura financiou não vai a União impedi-los. Soviética. Assim, Fique. tudo que a União Soviética, tudo que a Lutem China é pelo hoje nosso lar. também, é porque os Estados Unidos financiou e bancou a palhaçada é onde toda. Mas eu e nessa o Taka época, estivemos. eles pegaram, né, todos os que eram contra a República de Weimar e levaram para a União Meu Soviética e amigo treinaram da esse província pessoal. de Azamo. Eles construíram um fronteira partido, com isso a KGB, tá? Nos Eles vemos construíram um partido, eles pegaram todos Sei os que não que foi fácil. eram contra, né, na República de Weimar, tinha Violaram pessoas seu que serviram na Primeira Guerra Mundial Fiz o que devia. e ficaram muito revoltados. São os alemães que não aceitaram a derrota. E aconteceu uma coisa bem curiosa, sabe, pessoal? Curiosa não, bem lamentável. Lord Shimura. Dessas pessoas que não aceitaram o fim da Primeira Merece Guerra, algo melhor que o isso. Stalin pegou todo mundo, juntou todo mundo e fez um partido. Convença o seu partido povo nazista. a parar de resistir. É, E você é claro que o Hitler, Sai livre. assim como outros, eram os mentores intelectuais daquela palhaçada toda, né? E o Stalin, ele criou o Partido Comunista você da acha Alemanha que como perdeu Partido tudo, Nazista, Nacional Socialista. mas seu Então você sobrinho tinha uma está vivo. resistência muito forte dentro da República de Weimar, Meus que homens queria controlam as romper os estradas, acordos, né, construíram que campos de guerra perto a de própria suas Alemanha cidades. assinou na Eles derrocada vêm da Primeira Guerra. tudo Feito e isso, vão achá-lo. o Stalin tinha um outro medo, ele tinha muito pavor do Japão Último suspiro. e, de certa maneira, da China. Porque o Japão e a Rússia já haviam entrado em guerra Você o ama, em outro momento. assim como ama seu povo. E acabou que a guerra, Você nenhum dos é o lados, pai pra nenhum dos eles. dois lados ganhou. A Vai disputa era pela abandonar seus Manchúria. filhos? A Manchúria ficou com a China. Não A farei Rússia não eles se meteu mais com o escravos. Japão, no Japão com a China. Pode procurar na internet, acho que até na Wikipédia, falando sobre a guerra entre o Japão e a China. O Japão e a Rússia. Só que daí o que aconteceu? Como eles não conseguiram deter o Japão, eles assinaram tipo um tratado, assim, sabe? Faz de conta que a guerra acabou. Porém, em contrapartida, o Império Japonês, né? O imperador, ele... Assim, o Japão, ele tinha saído do mundo feudal, ele já estava passando pelo pré-industrial.
E depois ele atingiu a República, assim, o Império Industrial, né? Ali a Revolução Industrial chegou ao Japão. E vamos rolar que é bom isso aqui, cara. São as habilidades, né? Não tá liberando. Eu preciso de mais pontos, né? Então, pessoal, o que aconteceu? Como o Stalin precisava Está indo bem, senhor. de aliados, ele construiu aliados. Então, o que ele pensou? Bom, eu vou atacar a Polônia. Os alemães estão do nosso lado. Eles vão atacar também a Polônia. A gente consegue dividir e ratear tudo que tem lá pra nós. Só que aí teve um outro problema. Nossa, os caras estão pegando civil, mano. Consegui salvar um. Só, morreu, né? E daí o Stalin ele precisava de aliados. Como não existiam aliados, ele precisou construir. E como que você faz isso? Dividindo e conquistando. A velha a tática dos comunistas, né? E aí o que aconteceu? O Stalin ele precisava que os Estados Unidos entrassem na guerra. Porque se os Estados Unidos entrassem, principalmente contra o Japão, ele ficaria defendido, né? Nas costas da Rússia, porque com certeza se o Japão resolvesse atacar, podia ser que a Rússia levasse a pior, porque por mais que os alemães estivessem sob o comando do Stalin e eles odiassem receber ordens do Hitler, existia um complô, né? Pra eles se virarem contra os soviéticos. Nossa, morri, mano. Já era. Só que daí, como que você vai fazer um negócio desse? Não tem como, cara, você jogar um país contra o outro. Então o que ele fez? Ele ativou os agentes secretos dele da KGB, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, e jogou um país contra o outro. Como que ele fez isso? Primeiro você precisava criar um atrito muito grande entre as duas nações, porque o Japão e os Estados Unidos eles tinham uma história de parceria de muitas décadas, né? Para quem não sabe, pessoal, os europeus eles chegaram no Japão mais ou menos no mesmo período que chegaram às Américas. Então o Japão era para ser uma colônia portuguesa, mas acabou virando império japonês, né? Então tamanha foi a dificuldade para isso, e os Estados Unidos chegou lá também, né, através dos pilotos ingleses também. Então assim, os americanos tinham muita amizade com os japoneses, tanto que você já tinha imigração japonesa para os Estados Unidos nessa época, né? A imigração japonesa tinha começado muito antes do que a do Brasil. E bom, aconteceu isso. Ixi, cara, tem mais ali. Tem uma coisa aqui. Já era. Ah, esses aqui são japoneses, não são? São mongóis. Vou perder ele. Atrás dele. Ele desvia se eu tentar chutar ele, tá ligado? Nossa, vai, velho. Bom, após isso, o Stalin ele fez, né, essa aliança com o Hitler, só que todo mundo sabia que o Hitler era um idiota. E os próprios membros do partido nazista tentaram derrubar o Hitler, porque não concordavam com ele ser servo. Nossa, morri de novo, cara. Ser servo do Stalin. Então não poderia isso acontecer. Mas, mesmo assim, o Hitler conseguiu manter o poder e ele reteve a rebelião no partido dele, né? No partido nazista, e só ficou o partido nazista no poder, obviamente. Bom, é assim que o Stalin infiltrou, um deles, o mais conhecido era o White. Eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é White. Que foi um espião do Stalin, da KGB, do governo americano. Então ele tinha um poder tremendo nos Estados Unidos. Ele era o cara que poderia, por exemplo, decidir
uma rota comercial inteira com outro país. E o que ele fez? Ele precisava criar um confronto, né? Uma briga muito forte, né? Uma declaração de guerra, uma guerra praticamente entre o Japão e os Estados Unidos. O que ele fez? O Japão, ele estava passando por um momento que era expansionista, então você tinha a guerra da Coreia, e o Japão invadiu a Coreia, e assim, foi uma barbaridade, tá? Pra quem pensa que japonês é santinho, vai estudar o que eles fizeram na guerra da Coreia. E também quando eles invadiram a China. Porque assim, sempre invadiram a China, né? Mas vamos ver o que eles fizeram lá. Eu trago HP. Boa. E os americanos nunca se meteram com eles e nem eles com os americanos. Consegui e optei também. Beleza. Vamos ver aqui. Boa. Beleza. Bom, daí o que aconteceu? Eles conseguiram se infiltrar tanto no Império Japonês, e o Império Japonês estava passando por uma ideia expansionista, então os japoneses acreditavam que eles tinham direito de dominar a Coreia e de dominar a China, porque eles eram potentes superiores, eles eram uma raça superior. E assim foi feito, eles invadiram a Coreia, fizeram vários crimes absurdos lá. Pra quem acha que não, pesquisa, tem vários livros sobre isso. Tem um livro do Instituto Nissan, que é Raízes do Japão Moderno, né? É um livro muito legal. Ele tem em inglês, eu não sei se tem em português, tá? E conta tudo como foi a Guerra da Coreia, como que os japoneses pensavam e as atrocidades que eles cometeram lá. Então o Stalin viu isso daí e falou, bom, o Japão ele tá com essa ideia de ser expansionista, de ser um império que vai dominar outros países. E os Estados Unidos, eles não querem se meter em guerra. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar um contra o outro e ver no que dá. Do lado americano, eles fizeram um embargo econômico pesado contra o Japão. E o Japão entendeu isso como uma declaração de guerra. E do lado do Japão, eles inventaram um documento em que o Hirohito, né, o imperador, alegava que queria conquistar o mundo. E para isso ele ia conquistar primeiro a América. Só que assim, fizeram de um jeito tão real, mas tão real, que de certa maneira isso fez sucesso no Japão, tá ligado? Porque alguns deles, alguns partidários do expansionismo japonês, acreditou realmente que isso era possível. E aí, meu amigo, deu o que deu, Pearl Harbor, e depois os americanos revidaram. E aí a gente sabe que veio as bombas atômicas e tudo mais, e foi outro crime de guerra, né? E aí, mas daí a gente tem outra história. Mas focando nisso daí, então pra quem acha que é mentira, pra quem acha que eu tô exagerando, o próprio governo americano depois investigou a traição, e esse White aí, ele foi preso. Ele e vários outros traidores, né, que eram agentes da KGB infiltrados na Casa Branca, que promoveram, né, a derrocada dos Estados Unidos. Pera aí, deixa eu... Nossa, cara, pegou certinho, mano. Primeira flechada. Pera aí, mano, eu acho que eu tenho outra armadura aqui. Deixa eu ver, outfit. Não tem. Ah, tem, mano, ó. Legal. Agora tem mais HP. Vamos lá. Corre, mano. Foi assim que foi feita a guerra, a Segunda Guerra Mundial. O Churchill, ele ficou muito feliz dos americanos entrarem, porque a Inglaterra já estava quase perdendo, né? E, enfim, aconteceu exatamente tudo o que Stalin queria. Os Estados Unidos entrou na guerra, entrou contra o Japão, protegeu a União Soviética. Olha só, os Estados Unidos foi usado como defensor da União Soviética. E só que ele não contava com uma coisa, que o Hitler fosse trair ele. Ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. O que aconteceu? E daí em diante foi só buraco abaixo. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai continuar na próxima parte, beleza? Valeu!